Então, meu nome é Célia, eu sou fonoaudióloga, sou mãe de duas crianças, né? Do Lorenzo, da Maria Júlia, de 8 anos, e do Lorenzo, de 2 anos. Sou fonoaudióloga, sou doula pós-parto, e há 2 anos eu criei o projeto Mãe Curumim, que tem como proposta acolher mães em toda a sua totalidade, né? Dentro dessa totalidade, eu organizei rodas maternas, porque eu aproveitei as minhas demandas, né? Eu me inspirei nas minhas demandas no meu puerpério e criei e comecei a fazer as rodas maternas, levava as minhas temáticas, porque eu queria estar junto com mulheres, eu queria estar num coletivo de mulheres. Cursos dentro desse acolhimento também contempla cursos, oficinas e atendimento individual, né? Então, é uma forma de levar informação para as mulheres estarem mais conscientes, mais informadas nesse processo do puerpério, do maternar. Porque eu acredito que quanto mais leve e quanto mais informação ela tiver, mais relaxada ela vai estar, mais leve vai ser esse puerpério e mais seguro e confiante o bebê estará. Eu vou chamar, a Rô já entrou, eu vou chamar ela para a gente começar, tá bom? Antes de chamá-la, eu vou falar um pouquinho, né? A Rô, ela é uma mãe mindfulness, ela tem umas curiosidades, né? A gente vai saber conversando com ela. Uma das curiosidades é que ela mora na floresta, então ela vive em isolamento, né? E isso eu quero até saber como que tá sendo esse processo para ela, né? Processo com ela agora da quarentena. Ela também é mãe de duas crianças, doula pós-parto, educadora transpessoal e idealizadora do projeto Gesta Zen e Puérperas. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, eu vou chamar ela primeiro, que eu vou contar um pouquinho para vocês como eu a conheci, né? Que foi através, eu queria estar me sentindo melhor, mais potente no meu maternar, e eu fiz um curso que ela promoveu, que foi assim maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida, que me empoderou muito para construir o Mãe Curumim, né? Que me trouxe muita informação e me acolheu muito. Então, assim, a Rô, ela foi virtualmente minha parto, tá? Eu vou convidá-la agora para participar. Aguardando. Oi, Rô! Oi, Tudo oi, bem? tudo bom, Célia? Como é que tá o meu áudio? Porque eu esqueci o meu fone. Será que dá pra fazer Não, sem hoje fone? eu tô ouvindo perfeitamente, né? Tá. Tá tudo bem para mim, né? Agora eu preciso ver com as outras pessoas. Eu também, na minha primeira live, eu era amadora, né? Eu nem tinha me tocado, mas eu não estava conseguindo ouvir. E aí eu vi que com o fone ficava melhor para mim, né? Então hoje eu falei, nossa, esse fone tem que estar pertinho. Você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo super bem. E porque assim, esqueci o fone, Ah, eu tava agora numa cena da maternidade real, que a Aurora tava ah, dormindo, e aí o Gustavo tava lá fora, não tava ali dentro. E aí, de repente ela acordou, mas ela tinha dormido há pouco tempo, assim. Eu achei estranho que ela fez xixi. Ela nunca faz xixi dormindo de tarde, tá desfraldando já há um tempo. Assim, a cama, aquela bola de xixi ah, alagada, toda molhada. Eu falei, nossa, assim, faltava 15 minutos para 5, né? Falei, olha só, hum, maternidade real, né? A mãe ali não, tem uma com certeza. live, daí a filha do nada faz o xixi que nunca faz. Aí eu cheguei há pouco aqui e esqueci o fone, né? Claro. Mas tá tudo bem, eu tô te ouvindo bem e que bom que você também tá me ouvindo. Rô, obrigada pelo convite. Eu, assim, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque eu me inspiro muito em você, né? Você me ajudou muito, né? Virtualmente, você foi minha doula pós-parto naquele processo do Puérperas, né? Porque você me ajudou muito, com muita informação, consegui acolher todo mundo. Então, eu me senti muito segura naquele processo, né? Então, não foi pesado. Eu até falava, eu não estou me sentindo pesada, né? Tinha algumas mães que desabafavam, eu falava, não, tá tudo tá tão bom pra mim, né? Hoje eu acho que eu me sinto, o porpério tá pesando mais do que antes. Não As sei se é fases, porque tá né? Do chegando no fim. puerpério. É as fases, né? Mas eu agradeço de coração, eu estou imensamente feliz, tá bom? Que você está participando. E eu até apresentei um pouquinho antes de começar, apresentei o que você faz, né? E eu falei que você tinha uma curiosidade, né? Que era morar na floresta, né? E eu queria que você contasse como que tá esse processo, né, de isolamento, né? Porque assim, você está sentindo esse peso? Como é que é?
Olha, é muito interessante isso, né, Célia? Porque é uma coisa que pegou pra mim nas últimas semanas da quarentena, essa reflexão sobre pessoal minha, né, da minha vida dos últimos anos, do segundo puerpério que eu passei aqui, morando aqui, que no puerpério do Joaquim teve uma parte que eu vim morar aqui, mas o início até 1 ano e meio eu morava em outro lugar, tinha um outro estilo de vida, né? E eu senti muito, nesse segundo puerpério, eu senti muito mais o peso do isolamento. Porque além de estar realmente num isolamento físico que eu tava, né, que é o que todo mundo tá passando agora. Claro, aqui a floresta é aberto e tal, mas eu tava longe das pessoas, tudo ficou um pouco difícil. A cidade também era bem menor. Enfim, o que me acolheu foi algumas amigas, tinha um espaço que eu podia ir fisicamente, porque é tão importante o físico, né, também. Mas eu refleti muito sobre isso também, sobre as sensações que eu tive nesse segundo puerpério, que eu não tinha tido no primeiro. E teve muito, muito a ver, até em terapia eu trabalhei isso, muito a ver com o isolamento social, que ele nos traz várias sensações, né? Ele desperta um monte de coisa em nós. E aí eu também fiz a conexão com o isolamento que o próprio puerpério já é, né? Mas o puerpério, primeiro vamos falar um pouquinho assim, né, Célia, do puerpério, que o puerpério, a gente fez aqui uma conexão, o Sim. puerpério é a quarentena, porque conecta muito, né? A mulher passa por uma tal de quarentena, né, que se fala que seriam os 40 dias do pós-parto. E muitas mulheres e muitas Uhum. pessoas acham que o puerpério é esses 40 dias, esses primeiros dias, primeiros meses. Só que a gente sabe hoje, com informação, estudos, que o puerpério ele é muito maior do que isso, né? Ele é muito mais amplo. E, e fazendo essa conexão de como toda a sociedade, todo mundo tá sentindo um pouco o que é um gostinho, uma sensação do puerpério que só nós mulheres, quando passamos por ele, sabemos. E nos sentimos muito isoladas. E às vezes não é um isolado físico, porque a mulher no puerpério ela pode sair, o puerpério que dura 1 ano, 2 anos, digamos, né? Que tem as suas fases, né? A mulher pode sair, pode ir e vir, mas ao mesmo tempo a mulher se sente num isolamento invisível, né? Eu senti muito isso desse isolamento invisível, que é aquela invisibilidade materna, né? Que tu pode sair, a mulher hoje em dia nós somos tão livres, mas ao mesmo tempo não somos vistas. Quando tu vira mãe, quando tu tá com um bebezinho, os lugares que a gente vai, quantas vezes não nos acolhem, o bebê começa a chorar, às vezes nos olham com cara feia, ainda tem isso, né? Para a mulher sair, muitas vezes ela quer sair, mas até ela conseguir, ela às vezes está tão cansada que ela se planeja, quando vê o dia acabou, ela não conseguiu sair, né? Nem ir na esquina, às vezes, né? Então, assim, ó, tudo muda, tudo ganha, assim, um outro significado, tudo fica muito intenso, né? E tem as várias fases desse puerpério. Então, eu sinto que o mundo está sentindo um pouquinho do que é esse isolamento de uma outra maneira, que é esse isolamento físico, imposto, mas sentindo um pouquinho do que é ter que pausar os nossos trabalhos, ter que fazer escolhas, que a gente tem que escolher muitas coisas e tem que deixar de fazer outras, tantas outras que nos faziam tanto sentido que nos, né? Porque é a realidade, né? É uma realidade que vem e muda a nossa vida, né, Célia? Assim, de uma maneira que eu acredito muito que o primeiro filho, ele traz um baque bem forte, né? Não sei como é que foi contigo, teu primeiro Muito. puerpério. Não, assim, eu até quero colocar isso, pontuar isso também, né? Eu tive uma depressão pós-parto no meu puerpério da minha filha, porque eu me senti muito só, né? Eu tive um apoio durante 15 dias. Depois era eu, meu marido foi trabalhar, minha irmã foi embora e eu fiquei sozinha. E aí o meu mundo desabou, né? E foi muito forte para mim, muito forte, muito forte, muito forte. Tanto que eu fui fazer o curso, a formação depois de doula pós-parto, né? Eu falei, gente, como é importante uma mulher ser acolhida nesse momento, né? Ser ouvida, né? Ter um suporte, né? Isso não é luxo, não é luxo, é necessidade. Todo mundo merece esse apoio. E eu fui atrás fazer essa formação. E aí eu me senti no porpério da Maria Júlia, assim, foi um momento muito de exaustão, foi muito cansativo, porque eu romantizei aquela maternidade, era minha primeira filha. Eu não tinha informação, eu não tinha consciência por tudo que ia vir. Então, assim, na primeira noite, ela chorou muito. E durante 3 meses ela chorava muito. E eu queria devolver ela para a barriga, porque era um desespero. E agora, o que, que eu faço? Aí vem vários sentimentos de culpa, aí a culpa instala em você. Poxa, você queria tanto um filho, né? Você planejou tanto para isso
e de repente agora você está sofrendo, né, passando por esse sentimento. Então foi muito pesado na época dela, entendeu? Foi muito assim, forte. E tanto que quando o Lorenzo nasceu antes, eu já estava muito mais informada. E no primeiro mês, assim, foi quando você lançou o curso, eu falei, não, já vou mergulhar nesse curso, porque eu não quero passar pelo que eu passei da outra vez, eu não quero adoecer, eu quero me informar, eu quero estar consciente, eu quero que seja leve, que seja uma coisa gostosa. Porque já é pesado, né? Já tem os cuidados que não tem para onde correr, você já vai ter, né? E para que eu trazer mais Sim, peso para sempre esse vai ser, momento? né, Então, Célia? A foi gente quando sempre eu vai procurei a acessar, ajuda do né? Puérperas. Com Dores, a gente vai certeza. acessar o dia a dia, né? Tem a questão da solidão, que tem uma certa solidão ali que é a mulher com ela mesma, se reconhecendo, voltando, mas ter um suporte é diferente, né? É um outro Não, a tipo, rede de cuidado apoio, diferente, né? com certeza, a rede de apoio, assim, né? E eu digo, hoje eu sempre costumo, né? As mulheres que eu cuido, que eu oriento, né? Que eu atendo nas rodas, eu falo, gente, rede de apoio é construída, né? A gente não vai achar que a rede de apoio vai cair de paraquedas, que o seu marido pode ser rede de apoio, que às vezes ele não está ali disponível para te ajudar, ele não tem perfil para isso, nem tua sogra, nem tua irmã, nem tua tia. Então, assim, vamos ser real? Rede de apoio construído. O que eu posso fazer para me planejar e ter esse porpério mais leve e ter uma rede de apoio que vai me ajudar, me tranquilizar, que vai cuidar de mim para eu poder cuidar do meu filho, do meu bebê, da minha criança. É bem isso, assim. E tu contando, né, do teu primeiro puerpério, eu me lembrei do meu, que eu, assim, super me preparei na gestação para o parto, super, assim, informada em todas as rodas, né, me preparando para um parto humanizado. Só que, assim, super focada no parto. Parecia, assim, não sei se, o que que acontece com a gente, ou, né, que, né, parece que o puerpério a gente até imagina, mas parece que ele é muito longe. Só que quando o bebê nasce, é ali. A coisa assim, ó, de repente muda a realidade, né? É muito rápido. De uma barriga do bebê que tá lá dentro, de repente ele tá ali e a gente tá assim, num turbilhão muito grande. Hormonal, emocional, né? Tudo ali começa, o físico, o mental, enfim. E pra mim foi muito forte também, né? Porque o meu parto, ele saiu totalmente fora do que eu tinha planejado. Super planejei, me preparei, assim, e saiu dos Teve trilhos, essa foi pra uma frustração outra também. direção. E aí aquilo ali foi muito forte pra mim. Eu me lembro que eu tinha a sensação assim ali nos primeiras horas, primeiros dias, assim, oh, meu Deus, eu preciso dar um pause nisso tudo, porque o bebê já tava ali demandando e a amamentação também com vários problemas, não conseguia acertar a pega e tal. Achei que era bem mais fácil, né? E eu me lembro que eu pensava assim, gente, eu quero dar um pause nisso pra eu ficar bem, eu quero me recuperar de saber o que tá acontecendo comigo. Meu Deus, alguém me ajuda, porque eu quero estar bem pra cuidar do meu filho, né? E aí também eu tive muito cuidado, que eu não conhecia isso, assim, de mulheres que cuidam de outras mulheres. Né? Eu tinha doula ali do parto e tal, mas eu não sabia do poder, porque nessa equipe que eu tava, tinham muitas doulas e todas se prontificaram em me ajudar no pós-parto, que foi super intenso. Eu tive, assim, um baby blues daqueles, assim, de chorar todo dia, de botar minha criança, assim, lá, chorando, né? Abrir as comportas, realmente, assim. E eu lembro que eu fiquei, nossa, ninguém me falou disso, eu não sabia que isso podia acontecer, eu não tinha noção. Ninguém nunca tinha me falado, olha, sabe? Ou eu não ouvi, eu não sei, assim, aquela coisa de romantizar mesmo, né? E aí eu lembro que o meu companheiro, ele ficou um mês sem trabalhar, porque nós somos autônomos, a gente trabalhava junto, e a gente já tinha meio que se organizado e tal, mas ele também não tinha noção do que era. Eu lembro que ele ficou um mês sem trabalhar, só comigo, me cuidando, cuidando do nosso filho, cuidando de tudo. A minha mãe que mora longe, nós moramos longe da família, ela veio, ficou acho que uns 15, 20 dias, ficou ali cuidando muito da casa, da comida e tal. E o Gustavo ali muito junto comigo, também sem fazer nada. E eu fiquei pensando assim, eu me lembro que eu pensava, eu ficava na sacada, assim, morava na praia, eu olhava pro mar e pensava, gente, e as mulheres, a maioria, que o homem tem que voltar a trabalhar, sei lá, 4 dias, no máximo, sei lá, uma semana. Como é que elas fazem? Eu ficava pensando, gente, o que que é isso? Será que sou só eu que tô nessa loucura? Quando é que vai voltar ao normal? Sabe, eu fiquei assim numa. Eu achei aquilo muito forte. E ali que também foi esse que depois que eu fui, né, voltar um pouco para a superfície, que eu fui buscar me formar também como doula pós-parto, principalmente doula de parto, mas doula pós-parto,
porque me marcou muito isso, né, do não suporte que as mulheres ainda não têm hoje em dia, né? Esse suporte Uhum. físico, esse suporte emocional, de poder estar alguém ali, de tu poder chorar. Para mim foi muito importante esse suporte, que eu pude chorar o meu luto, digamos, pelo meu não parto e viver aquilo ali. E tinham mulheres, as doulas, né, que estavam ali, elas estavam me acolhendo. E eu me senti bem, assim, pude ficar bem feliz pro meu filho e pude ficar ao mesmo tempo triste pelo que tinha acontecido, elaborando. E eu acredito que se eu não tivesse esse suporte, eu poderia muito fácil ter entrado por uma depressão pós-parto, né? Logo depois, porque elas ficaram me acompanhando um tempo, meses, assim, tu poder contar, mandar mensagem. A consultora de amamentação, acho que eu ligava quase todo dia para ela. Na época eu não sei se tinha WhatsApp, mas eu sei que eu ligava assim quase todo dia, porque muitos problemas de amamentação também. Então, assim, ter esse suporte, eu falei, nossa, quando eu consegui sair, né, me Tem mais fortalecer isso e também, voltar para a né? vida, eu pensei, eu quero fazer isso também, eu quero ajudar outras mulheres a levar essa informação. Uhum. E tem isso também da amamentação que traz esse peso, né, para o pós-parto também, né? E a gente se cobra muito, né? Cobra muito, né? Porque a gente romantiza. Eu acho que, na verdade, é o romantismo que se vende hoje da maternidade, né? E se trabalha o antes, mas depois, o pós-parto, está muito assim na gavetinha, está quietinho, está parado ali, como se não houvesse demandas, né? Eu acho que falta, não sei se falta mais promover atividades, promover ações relacionadas a esse pós-parto, né? Para poder sensibilizar mais as pessoas para elas procurarem ajuda e que não tá, tipo assim, tá tudo bem sentir tudo aquilo, né? Porque ela fica se Uhum. sentindo muito mal, todas as mulheres, né? E aquilo é É bem isso. normal, né? Na Tá verdade, tudo é bem, né? normal Tá para tudo bem quem chorar. é o mantra da maternidade, né? Vai passar e tá tudo bem, né? Tá tudo E bem. eu Então lembro eu assim, tinha esse tudo bem. e eu lembro assim que Pode eu, falar. que eu gargalhava, que eu fiquei muito feliz, assim, eu entrei nos extremos, assim, eu gargalhava que os pontos da cesárea doíam, assim, doíam de feliz, de, né? E ao mesmo tempo, de repente, depois eu chorava, chorava, chorava. E aí a mulher às vezes fica, o que que é isso que tá acontecendo comigo? E essa cobrança, né? Eu idealizei esse filho, nossa, não me preparei tanto. E aí tu ter essa informação, ter esse suporte de que tá tudo bem, né? Tudo bem acolher essa emoção. Como trabalhar essa emoção, né, Célia? Que a gente também conversa Uhum. tanto lá no Puérperas, né? De como Sim, acolher essa emoção. acolher. Como acolher, né? E como acolher. E assim, a sensação, né, que a gente tem que não vai sair daquilo, né? A sensação que você não vai sair daquele processo que você está passando, né? Tipo, a quarentena, a gente sabe que vai passar. A gente tem essa consciência, né? A gente tá assim, em isolamento, tá quietinho, mas a gente sabe que vai passar. No puerpério, a gente tá tão sensível, tá tão vulnerável, que a gente acha que a gente não vai conseguir. E aí a gente fica apavorada de saber que a gente não pode sair daquele cenário, né? A gente não se reconhece mais, quer aquela pessoa que fazia mil coisas, tinha uma autoestima ali, estava toda, né, querendo fazer mil coisas e não consegue voltar, né? Essa é a sensação que a gente tem, né? Eu tinha pelo menos isso, né? E no meu segundo Uhum. porpério, no começo eu senti isso, mas depois eu sabia que aquele era só um momento, né? Que ia passar, que eu ia, né, sair daquela, tanto que eu me esforçava também, né? Eu me esforçava para poder me acolhia, né, as minhas emoções, para não sentir tanta culpa. Eu acho que a culpa, ela fez visitas, né? Eu acho que ela não se instalou tanto, não. Ela se instalou em alguns momentos, assim, quando o Lourenço deixou de mamar, e aí eu falava, será que eu fui fazer dieta, né? Com um aninho ele deixou. Eu tô tão disponível por dentro para ele continuar mamando, né? Mas será que é porque eu fiz uma dieta e isso atrapalhou? Aí eu senti culpa nesse sentido, né? Mas eu não alimento muito hoje a minha culpa. Eu me exercito para não dar alimentar. Sim, porque a culpa, na verdade, além da culpa materna, a culpa, né, que a gente, e como mulher, acaba sentindo por N questõezinhas, ela acaba vindo, né? E é isso, como que eu vou lidar com essa culpa para eu ficar desperta, que isso é uma culpa, porque às vezes a gente não sabe, né? Eu acho que o difícil e o perigoso é tu tá vivendo culpa no inconsciente. Tu tá ali, a tua vida é baseada numa culpa, começa a ficar tudo muito pesado e tu não saber o que que tá acontecendo. Que tem uma culpa ali e que tu pode trabalhar ela e tu pode eliminar essa culpa.
Só que tu tem que ter essa consciência, né? Tem que ter as ferramentas, olhar e saber que tu pode trabalhar ela, ela vem de algum lugar, dá pra desconstruir, e aí ela não, né? A mesma culpa, de repente, não vem de novo, né? Então isso é bem legal também. Isso que tu falou de mudar, né? Que é um tempo que a gente tem. E que realmente, quando a gente tá naquele furacão, no olho do furacão, do puerpério, que ele tem vários, né? Várias fases de olho do furacão, parece que aquilo não vai Uhum. passar nunca. E que como que vai ser a vida depois disso? Né? Como que vai ser? Eu me lembro que eu pensava no meu primeiro puerpério, gente, quando que eu vou voltar a ser normal, como eu era antes, a minha vida normal, por dentro, né? Pra mim foi uma coisa muito emocional, assim. E aí, e hoje trabalhando com as mulheres, aquela coisa de que a gente nunca mais vai voltar a ser quem a gente era, a gente está em processo de transformação, mas que as coisas vão, né? A gente vai olhar para aquela luz no fim do túnel, as coisas vão voltar, mas de uma maneira diferente. E que tem muito a ver com esse processo que a gente está passando dessa epidemia, né? As coisas Uhum. vai chegar, a gente vai chegar em algum lugar, coisas vão acontecer, nós não sabemos o que. Essa incerteza que a gente não está acostumado a lidar como seres humanos, na nossa Uhum. cultura também, essa incerteza, não sei o que vai acontecer. E a mulher puérpera é muito isso. E a gente se permitir como mulheres, como conectar com esse feminino, de mergulhar nesse oceano, né, do puerpério, do feminino, dessa conexão muito com a gente mesmo, com a nossa criança interna, que conecta com aquele bebê, que existe uma fusão emocional, se permitir conectar naquilo, nessas águas, mergulha, sem saber, se permitir isso, né, mergulhar nesse emocional, nesse oceano do puerpério, porque a gente vai ir para algum lugar, só que a gente não sabe para onde, como vai ser, mas quando a gente for e chegar lá, a gente vai estar diferente. E fazer essa travessia, né? Acho que é uma travessia de se permitir mergulhar. Que nem agora também, com esse processo de pandemia, que tá todo mundo tendo que olhar para dentro. E com vários sentimentos, sem saber o amanhã, mas como que eu posso passar por isso, né? De uma maneira mais consciente, mais conectada, com realmente com o essencial, com o que importa. Que também outra relação que eu faço, que eu tenho feito assim com tudo isso que é muito novo, a questão da mulher quando tá ali com um bebezinho, bebê e criança pequena, que a gente, né, na maioria das vezes acaba acionando aquele botão de sobrevivência. Comer, dormir, tomar um banho quando dá, às vezes escovar os dentes, às vezes nem consegue. Então, assim, a gente começa a olhar para essas coisas que antes eram básicas, que a gente não dava bola, tava no automático olhar com carinho até diferente. Nossa, um banho, essa água no meu corpo. Gente, não tem um bebê chorando aqui do meu lado agora, eu posso tomar um banho, né? Que assim é o. E foi você Uau, que falou que, essa semana me deu um luxo de tomar um banho com música, né? Eu música e gosto porta tanto de ouvir fechada. música, porta fechada. Eu achei engraçado, que são coisas tão assim, né? Imagina, para Então, mãe, é artigo de luxo isso. é artigo É de artigo de luxo, luxo. né? E algumas me comentaram quando eu falei isso, né? Me comentaram, ai, como eu admiro agora, como eu contemplo comer sentada, comer tranquila, sem ninguém me puxando no meu colo, né? Comer quentinho. Então, Uhum. assim, a gente começa a olhar para coisas que eram tão básicas e essenciais que começam a ficar difíceis, mas a gente pode ressignificar isso, né? Olhar com mais carinho para essas coisas. E também eu acho que agora a gente tá passando um pouco por isso, né? Para olhar para o essencial, porque a gente estava tão, a humanidade como um todo tão perdido, todo mundo distraído, todo mundo uma loucura, Acelerado, um né? Todo mundo, frenesi, né? sim, todo mundo acelerado. Eu acho que realmente é uma oportunidade. Não é que a gente está romantizando o momento, não, né? Que às vezes eu vejo que tem gente que fala, tem gente romantizando, é o momento que eu tô perto da minha família. Não é porque todo mundo estava acelerado mesmo, né? Essas coisas não estavam sendo tão importantes mais. Outras coisas eram priorizadas. E aí hoje as pessoas se dão o luxo de almoçarem juntas, né? De ter esse momento mais calmo e se voltar para dentro mesmo, né? Se reconectar com você mesmo, com a sua família, né? Porque a gente perde a conexão, volta e meia com a gente, por que que não vai perder com o outro, né? Então eu acho que o lado bom, né, da gente, se a gente pensar do que está acontecendo, é isso, né? Não é romantizar, não. Mas Não isso é realmente está romantizar, com acontecendo. certeza. Porque assim, Não é não é o romantizar. romantizar e é uma questão de sobrevivência, que nem a mulher no puerpério, liga o botãozinho de sobrevivência, não só a mulher, como o homem também, quando tá junto com essa mulher, com esse bebê pequeno, com essas crianças pequenas, muda a vida. Muda a vida. Tipo,
A minha vida com o Gustavo era uma antes dos filhos, depois era outra, porque tem as demandas, além da doação, que a mulher tá com o corpo dela, daquele colo, a esterogestação, o bebê que é muito a mãe. Tem toda a questão de dia a dia, né? Banho, é comidinha, é o sono, bom, daí sem contar a privação de sono que a gente passa, né? Então, assim, a vida muda, não é romantizar, é um botão de sobrevivência, né? É o essencial, tu acaba vivendo o básico, né? Olhando para o essencial. E aí também eu acho que é isso de olhar com um novo olhar, de, de um novo olhar amoroso, carinhoso com a gente mesmo, né? Com a nossa vida. Que nem tu perguntou, de morar numa floresta, já num isolamento meio afastada. A minha rotina não mudou muito, porque eu fico muito com as crianças, o Gustavo tá sempre meio por perto, trabalhamos aqui por casa. Mas eu mudei muito, Célia, nessas 2 semanas. Porque é uma coisa interna, né? Tá tudo mudando. A gente Uhum. tá, né? Eu posso estar O aqui, movimento, cada né, Ru? pessoa no seu lugar, né? Uhum. Mas estamos conectados. Aí a gente também percebe como nós estamos conectados com todo mundo, né? E aí também tem a Exatamente. ver essa mulher no puerpério. Como nós estamos conectadas. Porque tem muitas mulheres passando por isso, quando a gente está passando, né? Aí vem a rede de apoio, que é tão legal poder conversar com outra mulher que também está passando pela mesma coisa que a gente. Sim. Não, eu acho que eu sempre, quando eu montei e criei o projeto Mãe por Mim, né, foi pensando em mim, né, nas minhas demandas, porque eu queria estar entre mulheres, eu queria estar num coletivo de mulheres, porque eu sei o quanto isso é curativo, né, o quanto isso gera empoderamento para as mulheres, né. E realmente isso me trazia muita força, muita paz, né, estar entre as mulheres. E no começo eu lembro que eu fazia assim coisas de graça, assim, né, porque eu queria estar entre mulheres, eu queria que esse movimento acontecesse, eu queria que as mulheres percebessem isso também, o quanto é curativo, pode ser curativo estar com outras mulheres mães também, que estão passando pelos mesmos processos que você, né, sem comparações, mas que elas estão passando por aquilo e está tudo bem também, né, a vida delas, e que segue, o quanto a gente pode ser acolhida também por outras mães, né. Não, e é muito E eu maravilhoso, tu vou. falando isso, eu me conecto muito também. Que nem o Puérperas, por exemplo, né? Que é esse grupo online, né? Que tem informação, tem exercícios, tem a rede de apoio. E o Ah, Puérperas exercício nasceu no meu maravilhoso. segundo puerpério. Nasceu ali naquele meu primeiro ano mergulhada, naquele meu puerpério. E quando eu lancei o Puérperas, eu ainda estava em puerpério. Eu lembro que eu queria ter lançado antes o Puérperas, eu não consegui. Eu não consegui, Uhum. porque eu não estava preparada. Aí me veio, nossa, como que eu vou dar um suporte ou ser uma facilitadora para outras mulheres se eu tô no meu puerpério, estava muito no furacão quando eu quis botar ele pro mundo, já estava tudo pronto. Eu pensei, não, eu não tenho condições. Eu preciso cuidar de mim, tá um pouco mais fortalecida para poder passar alguma coisa para outras mulheres. E quando o puérperas, que tu é da primeira turma, aconteceu, eu tava super ainda no meu puerpério. E de me encontrar com vocês, foi assim, ó, nossa, sabe aquele preenchimento, assim, ai, só mulherão, assim, cada Uhum. mulher num lugar do mundo, cada mulher com uma história, todo mundo Nossa, foi compartilhando, demais mesmo. assim. Olha, Tinha foi bastante muito mulheres, né, legal. Rô? Eu lembro, tinha muitas mulheres, né? Tinha. E E cada assim, era história muito. forte, né, Célia? Cada história, assim, cada mulher forte, cada história, cada uma com a sua questão, assim, e assim, aprender juntas ao não julgamento, que todos nós temos esse gatilho, né, natural, de, tá, já vai Uhum, julgar, e maternidade tem muito isso. Aprender juntas, a acolher, a ouvir, a uhum, não julgar, a olhar para o diferente, para as escolhas diferentes de outras mulheres, que sempre estão naquele contexto, né? Tem uma fala da Laura uhum. Gutmann que eu assim que me marcou lá quando o Joaquim nasceu, assim no início que me marcou muito, que ela fala assim, em minhas palavras agora, né, que é muito difícil tu ou dar um conselho ou julgar alguma mulher sem tu saber toda a história, o que tá por detrás da vida dessa mulher, só por uma fala dela ou uma exposição dela, porque tem toda uma história por Uhum. trás. Então isso eu acho tão É. bonito, né, É a quando mulheres biografia humana se que ela juntam. fala, né? A Eu acho que biografia é. humana individual, né? Que ela fala, cada um tem a sua biografia, Laura Gutmann fala, né? E a gente tem que levar isso em consideração, várias coisas daquela pessoa, né? Não só aquele momento que ela está passando com aquela criança. É, Eu isso, tenho. E isso é depois a gente vai fantástico, falar no né? final
essas dicas de leitura, que eu acho muito importante as pessoas, né? Eu vi que tem algumas gravidinhas aqui, que eu conheço, né? Que elas entraram, e depois eu queria até que você falasse desse teu programa, do projeto do Gesta Zen que você tem, né? É online também o Gesta É Zen? online também. E também nasceu na Legal. minha Depois, gestação, na minha segunda gestação. Porque, assim, tanto o gestação olha, como o puérperas é tudo hum, algo que eu vivenciei e aí eu transbordei, assim, tipo, vou levar para o mundo para compartilhar, né, com outras mulheres, assim. Então, uhum. Ah, legal. Ô, Rô, você falou do botão, eu nunca esqueço nas aulas, né? Que você falava assim, acionar o botão de sobrevivência, né? Então, assim, ultimamente eu tenho feito muito isso, né? Eu aciono o botão de sobrevivência e eu aprendi uma coisa, a não me cobrar muito. Eu faço o que eu posso, entendeu? Porque se eu me cobrar muito, eu vou sair do meu estado de saúde mental, se eu ficar me cobrando uma coisa que eu não vou conseguir fazer naquele momento. Então, assim, o que é prioridade para mim hoje, né? O que é prioridade para mim agora? É prioridade é tomar um banho de porta fechada? A cozinha tá cheia de louça para lavar, mas eu vou lá tomar meu banho, né? Então, assim, eu dando um exemplo, o real hoje está acontecendo. A cozinha tá cheia de louça para lavar lá, do almoço. Mas eu tô aqui conversando, porque para mim isso é importante, para mim isso é prioridade, né? Para mim isso é perfeito, né? saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que se olhar o que eu preciso, quais são as minhas necessidades e o que é prioridade, o que eu posso fazer agora, né, para mim. Então, assim, desde dezembro até agora, assim, eu acionei o botão de sobrevivência. As crianças de férias, né, aí volta para a escola, adaptação escolar do Lourenço que começou a estudar. Eu até desabafei um dia no grupo, né, o tanto que eu estava cansada. Meu marido foi para São Paulo fazer uma cirurgia, fiquei sozinha com eles aqui. As crianças adoeceram, eu adoeci. Eu falava, gente, o que é isso? O que está acontecendo, né? Mas hoje eu vejo que era o nível de estresse que eu estava passando. Era um momento de estressante que eu me descuidei um pouquinho ali e acabei adoecendo, né? De não ter olhado para mim naquele momento, mas era, na verdade, eu não sei se era, eu não olhei porque eu não quis, é porque não tinha jeito mesmo, porque era muita demanda mesmo, né? E nossa, foi o botão o tempo inteiro acionado, fazendo o que dava, da forma que dava, para não surtar, né? E quanto isso, as pessoas precisam enxergar isso, quanto a gente é importante você ver, fazer o que você pode, da forma que pode, e não se cobrar a perfeição, né? Que a perfeição ela tem um peso muito grande e esse peso adoece a vida das mulheres, né? Adoece. E a gente tem isso, né? A maioria das mulheres, uma das coisas que eu mais trabalho, sempre trabalhei em terapia, foi a questão do perfeccionismo, autocrítica, que a gente vai. Eu até anotei algumas coisas para, né? Pensei, vou ver o que que hoje seria importante falar. Uma das coisas que eu anotei ali que me veio foi a autocobrança, e tu trouxe, né? Essa Uhum. autocobrança que a gente fica ali, naquele chicote interno, e cobrando, cobrando. E não dá. Tem que priorizar a prioridade da prioridade, né? Em algumas fases. E aí tu falou isso, eu me lembrei de uma das puérperas da primeira turma com 3 filhas. Eu nunca me esqueço que aquilo ali me marcou, porque ela falou assim, que ela foi trabalhando, né? O autocuidado materno, foi indo ali aquele trabalho, o que estava acontecendo na casa dela, que ela estava assim já quase indo para um estresse, assim, numa exaustão quase de um burnout. E ela foi perceber que ela estava esquecendo muito do básico, né? Porque a gente tem isso, a gente quer fazer um monte de coisa. Eu, ao menos, sou aquela, eu quero fazer um monte de coisa. Aí eu me empolgo e tal, 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 e aí me sobrecarrego e muitas vezes passo por cima do básico. E eu lembro que ela falou assim: eu percebi que eu não, quase. Tinha dias que eu não conseguia nem escovar meu dente. Então ela estava passando por cima disso e ela falou: agora eu vou olhar com carinho para escovar os meus dentes, sabe? E eu achei aquilo incrível. Porque isso, Uhum. olha, é um ato de autocuidado maravilhoso. Pode parecer muito básico Uhum. para quem está em outra vida, em outro, né? Em outra Mas realidade, é um mas movimento que ela estava gerando é para um ela, né? movimento. Eu achei aquilo incrível e me tocou muito. Nossa, trouxe para Uhum. minha vida isso. Olha quantas coisinhas, né, que e aí quando tu faz o básico bem feito, com mais atenção e tu se nutre daquilo, parece que tu consegue dar um outro passo a mais para uma coisa maior, né? Uhum. Sim. Eu lembro nas suas aulas, Pô, que você falou, não sei se era naquele livro da Clarissa Píncolas, que era As Mulheres que Correm com os Lobos, Com os é esse lobos. livro? Que falava que a gente precisa, nós
humanizar a maternidade. As mulheres são humanas, né? E a gente tem que ver as mulheres como humanas, né? Que não adianta a gente carregar um peso que não é nosso, né? Então vamos humanizar a maternidade, que é possível errar, né? E não trazer esse peso. Isso ficou marcado muito para mim, né? Você é humana. Esse dia eu estava até tendo uma trocando, na verdade eu estava tendo uma discussão, não era uma discussão, né? A gente estava eu falando algumas coisas, né, das minhas necessidades com meu marido por mensagem, né? Eu falei, só para te lembrar uma coisa, eu sou humana. Só para te lembrar. Eu falei, eu sou humana, eu sou, né? Eu vou errar. Eu não sou perfeita, né? E tá tudo bem. Eu acho que é com os erros que a gente aprende. E eu deixei isso bem claro para ele. E ele sabe que ele refletiu sobre isso, né? Porque depois ele começou a não me cobrar aquilo que ele estava cobrando mais. Ele viu que ele estava pegando pesado, entendeu? Então funcionou. E vem da gente, né, Célia? Da gente desconstruir, sempre é do interno para o externo. É muito incrível, parece clichê, mas é desconstruir internamente, Uhum. porque aí, claro que no puerpério fica, às vezes fica difícil saber o que a gente está sentindo, expressar qual é a nossa necessidade. Tudo fica muito novo, muito diferente, não é fácil, né? Por isso Uhum. esse olhar, esse Sim. cuidado com a gente mesmo, esse E acolhimento, né? eu lembrei das suas aulas, né, que você falava assim, da gente ter autocompaixão, né, pela gente, né, da gente ter aquele olhar de principiante, né, da criança que olha de Aham. encantamento pela gente, né, de resgatar isso, né, Rô? Ai, fala um pouquinho sobre isso. Ah, Eu isso é adorava ouvir muito. você falando da autocompaixão. Isso é muito também das práticas de mindfulness, né? Que o que que é o mindfulness? É a atenção plena. É a gente estar ali no momento presente e o mindfulness ele tem alguns pilares. E um deles é a mente de principiante, que eu adoro, assim, que eu acho que tem tudo a ver com a maternidade, com a criação de filhos, que é um novo olhar para as coisas, né? Que os nossos filhos trazem isso, eles trazem um novo olhar porque para eles a criança, o bebê, a criança, tudo é novo, tudo é um novo olhar. Então eles estão sempre com olhinhos de primeira vez. E eles trazem esse presente para nós e para a gente poder começar a olhar com olhos de primeira vez novamente, porque é uma primeira vez que a gente está vivendo um monte de coisa. Então, assim, daí a autocobrança, essa cobrança, ela cai um pouco, porque se a gente botar essa lentezinha, né, de primeira vez, deixa eu olhar com esse olhar. Eu, como mulher, mãe agora, que é uma parte minha, é uma parte da minha mulher que eu estou construindo, né, estou aprendendo. Então, olhar com esses olhos de primeira vez. Aí também traz esse estar no aqui e agora, né? Não ficar assim se cobrando ou pensando como eu queria que fosse, que a expectativa que eu criei. Ai, não tô como, né? Não tá sendo minha realidade. Ai, não tá sendo como eu pensava. Respira, fica no aqui e agora, né? Muda o olhar um pouquinho, né? E esse que tu Uhum. falou da mulher, nós somos humanas, eu acho que é daquele livro O Mito do Amor Materno. Eu acho que é esse o nome, se não me engano. Que é uma Ah, é? autora que ela traz a É da Clarissa. desconstrução. Não, é de uma. Agora eu não Ah, me lembro o nome da autora. Eu não tá me vindo o achei que nome era da dela. Clarissa. Não. Esse é porque Uhum. assim, ó, ela faz, é muito legal porque ela desconstrói esse mito da mãe que é perfeita, que não vai errar. E daí que vem a culpa, vem a cobrança, né? Porque foi Uhum. criada assim uma mãe santificada, aquela mãe santificada, virou mãe, virou uma santa, né? Que é uma coisa, uma cultura. E aí ela ainda tem, nem que seja no inconsciente, nós temos essa, né, que a gente traz, que imagina as nossas avós, bisavós, que tinham, né, tinham que se doar completamente as suas vidas só para aquilo ali na época, né? Enfim, e mesmo que hoje nós sejamos livres, podemos escolher, trabalhar e fazer, né, fazer acontecer, a gente carrega um monte de coisa, né, no inconsciente também, e que desperta muito. Na gestação, ali, né, na maternidade, desde a gestação já começa a despertar várias questões que a gente nem sabe de onde vem, né? Então, assim, pegar essas ferramentas, essas informações para a gente se ajudar, para a gente desconstruir tanta coisa. Né? E esse livro das mulheres que correm com os lobos, que eu também falo muito no Puer, muito não, falo um pouco lá no Puérperas, na parte dessa do feminino, né? De como a maternidade ela nos conecta muito com o feminino. Né? E a Clarissa Pinkola Estes, que é autora do Mulheres que Correm com os Lobos, ela comenta ali que cada mulher tem o seu resgate da sua mulher selvagem, que é aquela, né, aquela mulher poderosa que
né, que tá ali dentro da gente, que tá muito conectada com a terra, com a natureza, e que tem, para muitas mulheres, a maternidade pode fazer esse papel, né? Não é uma, né, cada mulher tem a sua conexão, mas para muitas mulheres a maternidade tem esse papel de fazer esse resgate, de fazer essa conexão com esse feminino mais profundo. E aí, para cada mulher é diferente. Tem algumas mulheres é na gestação, outras é no parto, pode ser na amamentação, ou cuidar dos seus filhos, enfim, se ver como uma nova mulher, agora com filhos. E aí eu acho bem legal isso, né? Porque tem muitas mulheres que realmente se transformam muito com a maternidade e se conectam muito com essa parte do feminino também, né? Uhum. Eu fui muito transformada. Nossa, eu vejo assim, eu falo, nossa, como eu mudei, né? Como eu me transformei. Às vezes, não, onde que é essa força, esse poder, essa potência, às vezes, né? Aí, a hora que eu tô fraca, às vezes vem aqueles momentos de fraqueza, eu falo, nossa, o que tá acontecendo? Eu não tava assim, né? O que tá acontecendo, né? E assim, eu tento assim ter um olhar carinhoso comigo nesse momento, né? Olha quanta coisa, olha para trás, olha quanta coisa você fez. É o momento que você tá precisando pausar, né? E isso é ser Se forte, tá né, sentindo Célia, alguma também. coisa, Aí que vem, né, a questão assim da né? vulnerabilidade, essa fraqueza, não é fraqueza. Ai, fragilidade ou fraqueza. São momentos mais de vulnerabilidade, que nem a natureza nos mostra Uhum, que a gente precisa recolher e se aceitar. Isso é ser forte, né? Reconhecer isso. Porque se a gente quer ser sempre uhum, aquela mulher, né, maravilha, aquela fantasia, né, que ela pode tudo, aquela mulher polvo, aí a gente vai entrar muito fácil uhum. numa exaustão materna. É. Mas sabe o que eu observo, Rô? As mulheres hoje, elas têm um pouco dificuldade de se conectar com esse momento aí, né? Ou elas colocaram assim, ó, você vai passar por isso e fica com isso, né? Que o porpério, elas não têm conhecimento sobre o porpério, sobre essas sensações do porpério, que elas acham que o problema é sempre com elas, né? Que não é um problema que você vai passar que é hormonal, que é um passageiro, né? E elas têm muita dificuldade de olhar para isso. Então, tanto que não vai procurar ajuda, né? Porque a gente Sim. vê isso pelo tamanho, quando as pessoas só procuram muito ajuda mesmo, nesse momento do porpério, quando elas estão muito informadas. Muito É informadas. verdade. Porque quando não estão, elas acham que é normal, normaliza, né? E realmente Ou é alguém normal pode passar por isso. abafar, ou abafa lá dentro, né? Isso É. acontece muito. Ai, vou abafar, não, eu não quero que isso aconteça, quero voltar para minha vida de antes, né? Aí abafa, não Uhum, vive aquilo que poderia viver e que não é um mar de rosas, né? Acho que uhum, toda transformação também, né? Todo crescimento, toda evolução, todo despertar passa por, né? A gente tem que olhar algumas coisinhas que não são às vezes tão maravilhosas. Mas, né, é essa de olhar para isso, né, de buscar aí uma ajuda, buscar suporte, buscar grupos, buscar uhum. terapia. É uma grande oportunidade eu acho assim, eu vejo muito como um autocuidado maior que a gente pode ter nesse momento, né? Buscar essas ajudas que É. cada mulher vai sentir, né? Que ajuda para buscar? O que Você que eu. falava nas suas aulas, você falou, não esqueço também, que esse momento do porpério é o momento que a gente se encontra com as nossas sombras, né? Encontrar com a sua sombra também é dolorido? É, mas também pode ser muito lindo, porque é um processo que nós vamos passar curativo, né? Eu nunca esqueço, né? Então, sempre que tem essa sensação de sombra, né? Aí eu falo, vamos ver, vamos olhar com olhos de amor para essa sombra, vamos acolher essa sombra, que ela também pode ser linda, né? Alguma coisa ela vai me mostrar com esse processo, eu não esqueço. São coisinhas que ficaram, internalizaram dentro de mim, Ah, dessas aulas. que delícia, Célia, ouvir isso. Nossa, muito. Porque assim, as sombras sempre vão aparecer, acho que para qualquer ser humano, né, né, que viva, nós somos feitos, né? Temos luzes e sombras. E claro que no puerpério tem essa questão, né? Tanto que tem o livro da Laura Gutman, que é o título, né? A maternidade encontro com a própria sombra. Até aqui, depois eu vou colocar algumas referências que eu vou fazer dicas de leitura, né, para as pessoas aproveitarem esse momento também, ou para ler mesmo, né? Ah, esse livro é Ah, minha muito Bíblia, legal. né? Eu sempre me recorro em todos os processos da minha vida, assim, até com as crianças, Maria Júlia Maior agora tem umas coisas assim muito fortes também, né?
e tem sentido, traz significado para alguns momentos, assim. Eu amo ele, né? Eu volto e meio, eu Nossa, tô muito bom ali mesmo. Para mim foi muito, pesquisando, né? muito assim, me fortaleceu, me ajudou assim a dar aquela, não, é isso aí, Roberta, é isso aí mesmo, né? Tu não tá louca, não, não é isso aí, né? Eu me lembro que eu li no primeiro puerpério. E foi nos primeiros meses, eu acho, do Joaquim, assim, foi uau! Eu lia aquilo e pensava, cara, é isso. Agora eu tô entendendo um pouco do que tá acontecendo. E também fui buscar, eu me lembro lá no, desde a gestação dele, buscar grupos de afins de apoio. Grupos que pensavam que nem eu, outras mulheres que eu me identificava. Então, eu acho isso muito importante. Uhum, Buscar a sua tribo como uhum. mãe, né? Tem N tribos. E tem rede Nós de apoio, né, falamos sobre Célia? esse dia, Tem esses rede dias de no apoio grupo, para né? Você lembra? tudo, né? Tem Tem. rede de apoio Eu para falei, tudo. eu falei, nossa, Rô, eu tô assim, no atual momento, eu tô querendo tantas amigas afins, né? Ah, eu Amigas me lembro afins, que que a gente tenha conversou lá no filho, grupo. que estão no mesmo nível que eu, das dificuldades, né? Porque a gente tem uma rede de amigas, mas ela vai ficando para trás, porque não é afim, não tá ali no mesmo nível, entendeu? Você não consegue fazer mais as mesmas coisas. Então, assim, o que eu tô mais hoje, a minha energia tá toda focada, eu quero amigas afins, amigas afins, amigas afins. Sabe, tá aparecendo umas aí, viu? Tô feliz. E é muito legal, Tô né? vi... Porque aí rola uma Uhum, conexão, tem uma troca, tu se sente ouvida. E antes tu comentou ali do uhum, marido, né? Tem coisas que o marido, ele é um apoio, ele faz parte né, ali da dinâmica ali, né, da família e tal, com a criança, com a gente. Mas o marido, ele tem coisas que não é ele. Isso eu percebi uhum, muito, assim, no meu segundo puerpério. Que eu já queria outros tipos de troca, que não era uma mulher que ia me dar, né? Principalmente a questão do uhum. feminino, algumas questões mais de mulher, assim, não era ali. Por mais, ele é super meu amigo, parceirão e tal, 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 posso falar pra ele, ele vai me ouvir, sabe? Eu queria uma coisa a mais, assim, eu queria aquela, sabe, aquela conexão, assim, que tu sente aquele. E é em grupos de mulheres que tu vai encontrar isso, né? Uhum, Então, encontrar essas com afins, certeza. buscar, e tem N tipo, né, Célia, de rede. Tem, Uhum, para introdução tem. alimentar, tá com dificuldade, para questão de amamentação, para questão de puerpério mesmo, para questão de, enfim, de Uhum, visões de vida, né? Então, isso eu acho muito legal a gente buscar a nossa tribo, as nossas tribos, né, que podem ser variadas, uhum. assim. Nossa tribo, essa é a palavra, Rô. Ô, Rô, eu não sei quantos minutos, eu tô até procurando o relógio, Pois é, tal. guria, tô 100 horas aqui, eu ia te perguntar. Eu tô até procurando aqui para ver, só para a gente não perder, que tem umas coisinhas ainda que eu acho que é importante. Fala um pouquinho do teu projeto Gesta Zen, que eu vi que tem umas pessoas que entraram, que são colegas minhas, que elas são gestantes. Eu acho muito Ah, importante sim. esse momento, elas se prepararem para isso. Tá? Fala um pouquinho Pois do seu é. projeto. O Então, o Puérperas a Gesta gente já Zen, falou um pouco. ver o tempo aí, porque eu tô sem Tá, celular e meu falta computador sete não tá aqui. minutos. 7 7? minutos. 8 minutos. Então, o 8 minutos. Gesta Zen é um projeto que ele é baseado no livro Origens Mágicas, Vidas Encantadas, que é um livro que eu acho fundamental de ter na gestação, lá no inicinho ou até antes de engravidar, para mulher que quer engravidar ou já está grávida. E para ler junto com um companheiro, assim, foi um livro que me fortaleceu muito na minha primeira gestação, porque eu tinha passado por uma perda. Origem mágica, vidas Origens encantadas. Mágicas, Vidas Encantadas, do Deepak Chopra e mais dois autores que agora não me lembro o nome. Hum. Na verdade, na minha primeira gestação, eu passei por um aborto, aí engravidei depois o Joaquim, e aí eu fiquei muito fortalecida com esse livro. Assim, ele foi tipo uma bíblia, Uhum. assim, para mim. E aí, quando eu engravidei da Aurora, de novo, assim, pouquinhas semanas de gestação, eu já peguei o livro e aí eu devorei o livro de novo, e aí me inspirei e criei o Gesta Zen. Porque na gestação da Aurora eu comecei a ficar muito enjoada, eu tive que parar de trabalhar um pouquinho, aos pouquinhos, e aí mergulhei em meditações que tem nesse livro. São visualizações, meditações. Aí transformei no Gesta Zen, que são algumas meditações e visualizações que tem no livro, além de vários bônus, tem e-book ali dentro, tem várias parceiras, bem legal. E até agora, Uhum. estou fazendo uma super promoção de quarentena para as mulheres gestantes que estão em casa, Olha aí, gente, olha 40% de aí. desconto Gesta Zen. E tem também a meditação gratuita para quem quer ver como é que é. Então, né, pensei, como que eu posso contribuir? Tem a meditação gratuita e tem super
40% lá pra mulherada tá Olha em aí, as casa. gravidinhas que estão aí, gente. Olha, a Roberta, assim, eu sou suspeita, né, de falar. Eu sou super fã da Roberta. Ela é mega disponível. Ela é super disponível, tá sempre ali para ajudar. Eu nunca vi uma pessoa tão disponível. E o mais gostoso é a gente ouvir os áudios dela com ruídos de passarinho no fundo, tá? Porque ela mora na floresta. Até isso ela traz de gostoso. Tem umas curiosidades, né? Então, olha, aproveita essa oportunidade, porque assim, a Rô, eu confio plenamente. Tudo que ela faz é com muito dedicação, né? Ela também é uma enciclopédia, porque semana passada eu fiz com a Adri, do Afeto Terapia, e a Adri, eu tinha feito um curso com a Adri antes, né? E a Adri, ela é uma enciclopédia. E aí eu falei, a Roberta, eu falei, nossa, a Roberta é uma outra, né? Porque tem que dar um monte de referência. Os cursos que ela dá, ela te dá tanto exercício para você praticar em casa, quanto livros para você estar lendo, se preparando também. Então eu acho que é uma grande oportunidade. Quando você lançar o Puérperas de novo, Rô, e os gestos assim, você me dá, porque o meu Ah, Insta, né, é uma rede, eu não tenho muitos seguidores, assim, que eu não faço esse movimento, mas eu quero multiplicar a vou te informação. avisar. Mas tem pessoas que é dessa rede, né, desse movimento da Sim, gestação e do pós-parto. sim, São porque assim, pessoas que que nem o estão. gestação da gestação, ele fica direto, porque a mulher, né, sempre tem uma mulher que tá grávida. Já o Puérperas, ele Uhum, tem os encontros ao vivo, ele é todo ao vivo, online. E aí uhum. agora são 2 turmas por ano. Eu acho que eu vou lançar daqui um mês no máximo. E aí eu vou te falar e tô preparando uma Pode me jornada dar. online agora para esse momento de quarentena gratuita para reunir a Uhum, mulherada pelo WhatsApp, para a mãe assim não ter que ficar abrindo e-mail, não no WhatsApp pra gente, para uhum. passar informação mesmo, né? Do puerpério, desse isolamento, dessa invisibilidade, dessas sensações Ah, legal. todas, né? Autocuidado. Eu já quero o avançado do Purpose 2, tá? Ai, me lembro que tu falou. Tu viu que tem os Já quero me workshops, né, inscrever. Célia? Aí, É, eu Célia, participei tu me de inspirou alguns, né? muito, tu me inspirou muito. Quando tu falou do avançado, eu falei, nossa, o que que eu poderia fazer? Aí veio os workshops, que tu participou do primeiro, né? Aham. É, eu E aí eu fiz. quero ver Eu se eu participei faço de o alguns, do não ano. todos. Quero trazer umas Ah, convidadas legal. especiais daí, sabe? Pra gente se aprofundar, assim, no assunto. Aham. Ah, eu acho ótimo. Por isso que eu quis começar. Eu nunca tinha feito live, né? Sou bem amadora. Mas eu falei, é o momento, né? Não tem para onde correr. Agora é o momento que eu estou em Ah, isolamento. Eu quero continuar esse meu projeto, né? Não vou deixar ele paradinho. Então eu acho que eu vou começar a fazer uma live com mulheres que me inspiram, né? ai, Quarta-feira maravilhoso. vai ter uma Adorei o outra, domingo vai convite. ter uma outra. Domingo vai ter uma outra, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse movimento, né, Rô? Pra gente, assim, se empoderar, né? Pra gente estar mais feliz dentro do nosso momento mesmo, né? E eu acho que Aham. essas lives com pessoas que nos inspiram têm essa proposta, né? De trazer felicidade para o nosso momento. Então, Com assim, eu estou certeza, pra gente escolhendo a dedo, trocar, né? a dedo. Trocar, ver que não tá sozinha, fazer florescer algum Uhum, projeto, é um momento bem, bem legal. sim, com certeza. Ô, Rô, outra coisa que a gente tinha comentado, né, que a gente pensou em estar falando mesmo, que eu tenho observado, eu não sei se você tem observado aí também nas suas redes sociais, eu tô vendo, assim, muita cobrança materna. As mães estão achando que nós estamos num momento de férias, de querer fazer mil e uma coisas com os filhos, né? De querer brincar, de fazer, querer fazer isso, mas também tem, a maioria das mães tem as demandas dentro de casa também, do próprio trabalho, home office dentro de casa, né? Como que você está vendo isso, né? Essa cobrança que essas mães estão colocando, né? Essa cobrança de ter que estar fazendo, de estar postando dia quarentena day 14. Aí coloca lá a foto da criança fazendo massinha. Ou, né? Então, assim, tendo essa obrigação de estar seguindo todos os dias dentro daquele contexto lúdico, assim, como uma mãe recreadora, né? Como que você Sim. vê isso? Ah, eu lembro que a gente conversou uma vez, acho que foi no Puérperas, né, sobre isso, sobre quando a mãe não gosta, não que não gosta, aquela mãe, tem vários tipos de mãe, né? Tem mães que não são de Uhum. brincar toda hora, de ficar, né? Eu acho que tem que ver, a mãe tem que se conectar para ver, isso tá pesando mais ou tá trazendo diversão? Tá leve ou tá pesado, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que olhar muito para isso. E sentir mesmo no corpo, sentir, tá leve ou tá pesado? Tá pesado, desconecta. E eu acho que a gente tem que dar uma desconectada, né? Assim, tem muita live Uhum. legal, tá acontecendo muita coisa, eu tô acompanhando algumas Tá, coisas, eu tô mas sentindo o acompanhando. que eu tô super priorizando, o que eu quero acompanhar, o que eu tô precisando nesse momento.
né? Ou para os meus filhos, para mim, eu acho que a gente tem que dar uma filtrada, né? Sempre, né? Informação no puerpério, informação sobre a epidemia, informação em geral. A gente tem que dar uma filtrada, porque dá uma sobrecarregada. E aí pode pesar mais do que ajudar, muitas vezes. Né? Porque já tem essa autocobrança que a gente tem. Daí começa, ai, tem que day 1, né? Dia 2, dia 3. Gente, tem dias que a gente não quer. Tem dias que não, Ontem né? ontem eu vi uma live muito legal com aquela mãe de 7, com a Rafa Brites. E ela falou bem isso, né? Ela falou, olha, você precisa, durante o seu dia, você vai negociar um horário com a criança, né? E cumprir com aquilo. Ó, 6 horas da tarde, eu vou ser sua. 6 horas da tarde, a gente vai fazer uma atividade. Então, você está se vendendo para ela naquele momento, né? E tem que cumprir com aquilo, para aquilo gerar credibilidade, né? Para ela ver que você, naquele horário do dia, você vai nutri-la de atenção, né? De parceria, mas precisa ser negociado, né? Então, eu acho que a gente também, aquilo que você falou, não se cobrar tanto, né? Ver o que é importante, o que eu estou precisando naquele momento e ver o que a gente pode estar fazendo. Não querer fazer 1000 coisas para, né? Assim, sem sentido, assim, às vezes, né? Porque tem que fazer, a criança tem que brincar. Basta um momento do teu dia que você vai brincar com ela, que aquilo já vai nutrir ela. Que já é A importante gente para ela, sente né? também, né? E aí tu falou uma coisa que é legal a gente começar a sentir os ritmos, né? Porque a criança tem um ritmo. E aí tem horas ela vai querer Uhum. essa nutrição da gente. E quando ela recebe essa nutrição da presença, de tu estar ali, tu nem precisa, né? Às vezes não é interagir ou direcionar uma brincadeira, é estar presente. Uhum. Porque a criança, ela super, né? Ela sabe brincar. Tendo o espaço preparado, ela sabe brincar. É estar Vai querer presente. falar um oizinho. Sim, com E depois, certeza, Rô. e depois que a criança se nutre da nossa presença, ela vai querer um tempo para ela também. E a gente começa a perceber Uhum. isso. E é uma dinâmica que até a gente trabalha um pouco no Puerpers, né? De entrar nessa dinâmica do ritmo. Aí tu começa a ver o ritmo da criança, tu começa a colocar o teu ritmo ali também. É meio que uma dança, assim. Fica bem mais leve. Uhum. Fica tudo muito Sim, mais leve, né? com certeza, Rô. Eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento para nos nutrir também, né? Ontem eu recebi um áudio de uma amiga, né? De um grupo que a gente tem. Ela falou, ai, gente, o que vocês estão fazendo hoje? Vamos conversar? Vamos entrar ao vivo, né? Eu falei, ai, mas por onde que a gente entra? Dá para entrar pelo WhatsApp? Nossa, eu tô tão assim em casa, eu e minha filha, a gente tá fazendo tanta coisa, eu tô lendo tanto, tô fazendo tanto por mim, que eu já tô precisando já falar besteira. Eu já tô precisando no momento de falar outras coisas, de fazer outras coisas, que eu já tô de saco cheio já, né? De ler, de brincar com a minha filha, né? O que que a gente pode fazer, né? E eu acho